Olá, amigos, amigas do Face, vereador Ernesto, vereador Barreto aqui, estamos na sala de trabalho aqui sala de reuniões, né, aqui da Câmara Municipal. Hoje é uma terça-feira ensolarada e a gente está aqui justamente para comentar os fatos importantes da sessão de ontem, que terminou 00h30. E nós tivemos aqui até esse horário, muitos assuntos foram abordados, muito debate, todos os vereadores falaram ontem na Palavra Livre, quer dizer, foi uma coisa quase inédita, né? Porque no mandato anterior, de 13, 6, 7 ou 8 apenas falavam, e todo mundo deu a sua opinião. E um dos assuntos que a gente percebeu que foi bastante comentado foi exatamente o requerimento feito por 8 vereadores, Barreto e eu assinamos esse requerimento, questionando a questão de quase R$250 mil, R$250 mil, para pintar poste e fazer outras benfeitorias em praças aí. Foi muito citado, todos os vereadores citaram, né, Barreto? Realmente uma situação que contrasta com esse decreto de contenção de gastos que o prefeito fez recentemente. Bom dia, Ernesto. Eu quero saber como que a população vai aceitar uma situação dessa, Ernesto. Se você vai na Vila Martins 3, se você vai no Plimec, você vai na Brabância, ali perto da Vila Operária, você vai no Duílio Gambini, nessa região mais periférica, você vê os buracos, você vê lâmpadas, eu tenho alguns casos, né? É difícil a gente aceitar como vereador e a população mais ainda, porque ela quer o básico. Então, é polêmico, eu acho que vai ser complicado, e ele está partindo muito, o prefeito está partindo muito para essa parte de embelezar, mas o básico está deixando de lado. É aquela velha história, né? Tem pouco dinheiro, tem que elencar as prioridades, né? Tem que fazer o que é prioritário. O que é prioritário do dia a dia das pessoas? É a saúde, é a educação, é a rua sem buraco, né? O mato sendo capinado, e, enfim, as necessidades básicas da população, é o remédio onde deveria estar, né? A gente percebe, eu percebo muito falta de uma política de governo bem definida ainda por esse governo que assumiu já há 3 meses, né? Praticamente 3 meses. Então a gente percebe justamente isso, mas 8 vereadores, inclusive o Barreto e eu, assinamos esse requerimento questionando o Tribunal de Contas para suspender, inclusive, esse tipo de iniciativa de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Agora, outros assuntos que nós percebemos, você fez um requerimento interessante a respeito de eventos, como vem agora o Safadão, como é o nome dele? Isso, o que eu questionei é a seguinte coisa, eu recebi algumas reclamações do pessoal dessa área, garçom, pessoal que faz segurança. Eu até elogiei, eu acho que é louvável a iniciativa desses empresários que são, no meu ver, são corajosos, trazer um evento de quase R$500 mil, que a gente sabe que não é um show barato, para uma cidade que nem Avaré e região. Eu até elogiei a iniciativa desses empresários que estão trazendo esse show. Mas, ao mesmo tempo, eu alertei e fiz um apelo para que esses empresários, nos futuros shows, eles dêem preferência, pelo menos abra a negociação, para contratar garçons de Avaré, para contratar seguranças de Avaré, para contratar o pessoal da limpeza, o básico, para que seja como a BQM. Mão de obra local, né? A mão de obra local, por quê? Porque eles também estão ajudando, porque esses ingressos, 90%, 80%, vai ser vendido para a população de Avaré. E automaticamente, eles valorizando esses funcionários, esses profissionais dessas áreas, esses profissionais vão gastar no comércio de Avaré, vão gastar em Avaré. Então, dá outra conotação de desempenho financeiro para a cidade, todas essas questões, entendeu? Então eu fiz um requerimento de um pedido dessa classe e eu acho que esses empresários vão estar tendo essa postura nos próximos shows, eu acredito que sim. Nessa linha até fiz uma lei que depois foi muito questionada em mandatos anteriores aí, que exigia que quando a prefeitura, que não é o caso aí, fizesse uma obra, fosse obrigatoriamente atendido pelo menos 60% da mão de obra local. Aí começaram a questionar, diz que isso pode ser facilmente derrubado na justiça, essa coisa toda, mas era uma ideia
naqueles tempos que nós fizemos, isso em 2001, 2004, para valorizar a mão de obra local nas iniciativas da prefeitura, né? Não de particulares que a gente não teria como legislar. E eu também, aproveitando este momento, falando com os amigos do Face, eu queria só fazer um destaque aí a respeito da audiência pública que nós fizemos um requerimento a respeito da castração de animais, da posse irresponsável, porque é um assunto que tem prejudicado muitas pessoas. O centro cirúrgico da prefeitura foi fechado por uma fiscalização do CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, exigindo uma série de itens para que possa continuar a funcionar. E me parece, segundo o próprio líder do prefeito falou aqui na sessão de ontem, a prefeitura está buscando resolver essa questão com relação a um novo centro de castração, centro cirúrgico de castração. Então, qual foi a nossa ideia? De fazer uma audiência pública, trazendo aqui na Câmara o CRMV, trazendo a Secretaria Municipal de Saúde, trazendo as ONGs, os protetores de animais, os servidores municipais que militam nessa área, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa questão. Então, nós vamos organizar essa audiência pública, que será exatamente na comissão que nós participamos, né? Comissão de Saúde. Participa, na verdade, o Ernesto, o vereador Ernesto, a vereadora Maria Alva e a vereadora Dalgisa. O Barreto vai participar também dessa audiência pública, com certeza. Então, qual a ideia? Era tentar unir forças, trocar ideias, para que efetivamente, a partir de agora, a gente tenha uma política de saúde animal que se reflete na saúde humana. Isso não é apenas visando o animal, visando também a saúde humana, porque tem muitos animais soltos nas ruas, os abrigos que existem, as iniciativas pessoais, né? Várias pessoas são protetoras de animais aí, e que muitos acabam recolhendo animais nas próprias casas, acima do número suficiente. Tudo isso é insuficiente se não houver uma castração maciça de pequenos animais, gatos, cachorros, porque a proliferação é enorme, né? Tem que haver um ritmo de castração muito mais intenso do que havia, e agora nem existe mais porque fechou, né? E os pobres não têm onde recorrer, a verdade é essa. E a questão da posse responsável. Então, esse é um tema que muita gente defende, nós, inclusive, a vida toda, junto com a minha esposa Diná, que tem um trabalho reconhecido por todos aí nessa questão. Então, em breve teremos essa audiência pública, a data não ficou definida. E os lotes lá no industrial, lá no... Não, eu fiz Isso aí também é interessante. Eu fiz um requerimento ontem para secretário, para o prefeito, para a secretaria, né, da Indústria e Comércio, no meu ponto de ver, Ernesto, eu quero citar especificamente um exemplo. Desocupou um barracão que é pretendido por vários empresários aqui da nossa cidade, da Indústrias Metalúrgica Rodrigues. Como tem outros lá que estão negociando, está aquecido esse mercado lá no Parque Industrial de venda de lotes e barracões. E a gente percebe que tem alguns lotes ali que tem problemas. A pessoa não cumpriu o que tinha que cumprir quando ganhou os lotes. E estão vendendo, você entendeu? Então, seria muito bom antes, até um aviso, antes de algum empresário, de alguma pessoa que queira montar um comércio, uma indústria ali, antes dele fazer a negociação, ele vá ao setor competente, procure os órgãos responsáveis por aquele local, tudo, a prefeitura, venha à Câmara, procure saber do que realmente, como que ele tem que fazer, porque tem ali uma demanda ainda de 16, quase 16 lotes a ser retomado, de empresários que não cumpriram com as suas obrigações. Especificamente esse do Metalúrgica Rodrigues foi um lote que foi tomado, ela foi devolvido ao município. E já tem construção. Já tem construção, tudo, né? e isso deu vários empresários que esse barracão. E eu fiz um requerimento no seguinte sentido, Ernesto. Já que é um barracão tão pretendido, que a prefeitura faça o correto, desafete o local, alienie o local e venda, se for necessário, venda esse local, faça recursos, que o barracão vale muito bem, é uma propriedade muito boa, vale um valor ótimo, e faça recursos e reverta ao poder público. De que forma, Ernesto?
comprando máquina, comprando caminhões, comprando automóveis para suprir algumas secretarias. Aplicar bem o dinheiro, que não adianta aplicar em festa isso, também. Né? Não, mas que seja para isso. E caminhões de lixo, máquinas para arrumar as estradas rurais, que está impecável, tá precária a situação. Então, a prefeitura não pode ser um latifundiário. A prefeitura, ela recebe o seu imposto, como tem essas propriedades, faça o correto, invista na cidade, invista dando melhoria em asfalto, em iluminação pública, na saúde. É isso que eu penso. Mas da então, minha forma, é dessa forma. No caso da Metalúrgica Rodrigues, como também no caso da Fiorella, que já tem uma questão judicial lá não resolvida ainda, pelo que me consta, né? São, digamos assim, espaços já construídos. Então, não pode ser igual a um terreno, não pode ser, então é diferente. Então, tem que haver um chamamento público e se tiver vários interessados, tem que botar na mesa aquele que der um valor mais significativo, será aquele que levará esse espaço aí. E né? justo. E justo. Que seja justo. Que venha aqui para essa casa, com transparência, sem ninguém intervendo, sem secretaria, sem executivo, sem legislativo, que seja o correto. É isso aí. São vários assuntos, então, só para completar o nosso vídeo desta semana, eu queria lembrar a questão da mudança da ordem cronológica também para pagamento de um posto de gasolina que começou a fornecer combustível, né, que já foi levantado aqui na Câmara. E interessante a pressa para acertar pagamentos, sendo que tem uma fila enorme de fornecedores esperando aí que a Prefeitura pague. Né? Então, isso é bastante complicado. Esse posto de gasolina, segundo foi informado, o proprietário tem vinculações até de parentesco, ou pelo menos relação familiar com a própria família do prefeito. Então a gente começa a olhar com muita preocupação. Isso foi levantado por vários vereadores ontem na sessão. E uma outra coisa também que foi citada é a questão da postura do sindicato. A gente vive um momento de arrecadação em alta, que é o começo da gestão sempre o dinheiro entra, né, os repasses federais, estaduais entram com mais facilidade e o salário de servidores continua atrasado, não está entrando em dia aí o pagamento. Então, antes o sindicato era extremamente ativo no governo anterior, qualquer suspiro ou respiro ou qualquer probleminha com o então prefeito Poi, o sindicato ia para cima. E agora a gente percebe um silêncio assim meio ensurdecedor, né? Parece que a gente não vê ações do sindicato de maneira mais efetiva nesta atual administração. Para mim, Ernesto, para ser sincero para você, não mudou a minha postura em relação ao sindicato. Não mudou. Eu já tinha meu pé atrás em relação a isso e não mudou. Continuo pensando da mesma forma e não tem sido um órgão justo com os dois mandatos, com o mandato que saiu, com esse mandato que está sendo. A gente percebe que está muito apático, não sabemos o que acontece em bastidores, mas que a postura é completamente diferente demais de uma para outra. Então eu vou esperar mais ainda o que vai o desenrolar dessas questões, mas eu acho que a minha linha de pensar, o meu raciocínio, eu acho que eu estou correto e é o que eu imaginava mesmo, e é dessa forma que está sendo procedendo, que eu acho que não é o correto. O sindicato ele tem que ser descompromissado com essas coisas executivas, ele tem que fazer a função dele, proteger o funcionário. Só lembrando uma coisa, Ernesto, na época da gestão passada, alguns, mas vocês fazem parte do Partido dos Trabalhadores e vocês não... Barca furada, vereador. Barca furada. Em alguns momentos, incitava os funcionários a algumas questões que a gente via que não dava. E agora? Como é que vai fazer? A gente também vai abraçar e vai correr? Não, vamos ficar no nosso ponto de vista, vamos ficar olhando o que está acontecendo e emitindo nossas opiniões, que é o que a gente está fazendo. O sindicato tem que defender a classe trabalhadora, a que ele representa, né? E não pode ser linha auxiliar de governo nenhum. A verdade é essa, né? Infelizmente, a gente até o bom senso manda que a gente dê prazo
ainda, digamos, está como a própria, acho que o vereador Maria Alva citou ontem, o prazo só está vencendo, né? 90 dias, logo já chegamos aos 90 dias de governo, 90 dias de relação do sindicato com o governo, tudo isso a gente está dando um prazo até que... O contrário, você mesmo citou ontem que no governo Poio, com 3 meses de governo, já tinha uma CPI do Cascalho, que não deu em nada, em agosto de 2013 foi arquivada, porque não havia sentido aquela CPI. Então, foi uma CPI irresponsável naquele momento, sem motivação, e a gente jamais faria algo dessa natureza, enfim, com irresponsabilidade. Por isso que a gente está dando esse tempo, mas a gente está sempre no aguardo e vigilante com relação à fiscalização. Sem dúvida. Mais algum tema aí? Não, eu acho que tem bastante coisa de bastidores aí na política acontecendo, e eu acho que está aquecendo. A verdade é essa. As pessoas estão se posicionando de que lado que realmente vai ficar, se é oposição, situação, de que forma vai trabalhar, e com o decorrer dos trabalhos a gente vai tendo noção de como vai se comportar, principalmente aqui o Legislativo, que eu quero destacar, tem sido diferente de que em relação ao outro, tem uma postura diferente, mas agora com o aquecimento que vai ter que acontecer naturalmente com os projetos chegando, as discussões, vamos ver como que vai ser o comportamento de cada parlamentar, né? Nós estaremos sempre fazendo esse vídeo pelo menos uma vez por semana. Você que acompanha esse trabalho nosso, se quiser compartilhar na sua página, pode compartilhar, a gente agradece. E a semana que vem, se não houver nenhum fator extraordinário essa semana, a gente volta com mais um vídeo aí, o vereador Barreto e o vereador Ernesto. Um abraço a todos e a todas. Até mais.